para ser crucificado. Palavra de Deus, Lucas capítulo 23. Glória a Deus. Eu percebi que o louvor desta noite tem ligado algumas coisas que nós vamos falar aqui. Louvado seja Deus por isso. Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. Glória a Deus. Lucas 23, 39. Então, um dos malfeitores que estavam crucificados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nem com mal fez. Então disse Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Graças a Deus, prezados. Irmãos, nós muitas vezes temos presenciado pessoas na hora da morte, ou às vezes um pouco antes da morte, falar alguma coisa. E eu me lembro do meu sogro. Pode virar aqui que tá bom. Eu não sei por que fica na parede. Nós estamos aqui, aí eles colocam na parede o negócio. O meu sogro, aqui não tem folha, né? O meu sogro, ele disse: é muito triste ficar velho. Eu gostaria de ter morrido mais cedo. E pouco depois ele cometeu suicídio. O grande filósofo Thomas Hobbes disse: Estou para tomar a minha última viagem, um salto no escuro. Um cantor de reggae muito conhecido, quando o seu corpo estava dominado pelo sangue, disse: O dinheiro não pode comprar a vida. Getúlio Vargas, o ex-presidente da nossa nação, disse: Saia da vida para entrar para a história. E quando você analisa um pouco as frases dessas pessoas, você vai perceber o estilo de vida que essas pessoas viviam, qual era a sua fé, o que eles viveram nessa vida. E nós podemos perceber que muitos deles aqui não tinham nenhuma esperança, nenhuma certeza que eles iriam encontrar depois desta vida uma coisa melhor. E quando nós olhamos, prezados, nesse texto lido, nós vamos encontrar aqui 3 pessoas crucificadas: Jesus, o Filho de Deus, que estava levando sobre si os nossos pecados, e os 2 malfeitores, um da esquerda e um da direita. E cada um desses crucificados, neste texto que nós lemos, proferiu algumas palavras. Jesus, em outras partes da Bíblia, fala muitas outras coisas. Existe aquele famoso sermão que diz as 7 palavras da cruz, mas nesse texto nós vamos ver apenas a palavra que esses crucificados falaram e o que essas palavras representam. O primeiro crucificado, ele traz para nós, irmãos, palavras de morte, porque ele se dirige a Jesus e ele diz: Não és tu o Cristo? Desça da cruz você e livra também a nós deste mal que nós estamos vivendo. Este homem aqui estava falando palavras de morte, porque Jesus não poderia descer da cruz.
Jesus ele veio a este mundo para trazer a salvação, a vida e nos livrar da morte eterna. Se ele quisesse, ele poderia ter descido da cruz. Se ele quisesse, ele poderia. Mas este homem aqui estava desafiando Jesus a descer da cruz, como Satanás lá no princípio desafiou Jesus. Mas Jesus ele não é levado por desafio, meus prezados, porque ele veio para trazer vida, e se ele descesse da cruz, ele não poderia trazer vida. A Bíblia diz que quando Adão pecou, com o pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, e a morte tem reinado. Mas Jesus na cruz do Calvário, ele nos libertou do poder da morte. Louvado seja Deus. O homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver, mas por causa do pecado entrou a morte. E Jesus não poderia seguir o desafio deste homem e descer daquela cruz, porque hoje nós não teríamos o privilégio de dizer: nós em Cristo, nós temos a vida eterna. Aleluia. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Já quando você aceita Jesus, você começa a viver a vida eterna. A vida eterna não vai começar depois, mas a vida eterna começa agora, porque você é um nascido de Deus, você é uma nova criatura, e você já tem Cristo na sua vida, você já tem na sua vida a natureza divina. Louvado seja Deus. Então, prezados, Jesus ele não poderia descer da cruz, porque se ele descesse da cruz, ele não poderia dizer para João no Apocalipse: eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, e é por isso que ele nunca poderia descer da cruz. Ele estava levando ali os nossos pecados, e estava cancelando a morte, e estava vindo sobre todos os homens. Então, o primeiro crucificado, prezados, ele nos traz palavras de morte. O segundo crucificado, da direita, tem que ser da direita, da esquerda só fala besteira. O segundo crucificado, aquele que estava ali também, ele repreende aquele seu amigo, aquele seu colega de infortúnio, diz: você nem aí ainda tens a Deus, estando na mesma condenação, porque nós com justiça estamos recebendo aquilo que os nossos feitos merecem, mas este nenhum o fez. O que nós vemos aqui, prezados? Nós vemos palavras reconhecedoras. Este homem, através desta palavra, está reconhecendo quem ele era e o que ele fez. Está reconhecendo que o seu amigo ali também era uma pessoa que estava recebendo uma penalidade por causa dos seus feitos. Eu acho que a crucificação é uma pena muito severa, né? Por mais que uma pessoa mereça uma condenação, mas crucificação, o Império Romano, a sentença de morte para certo tipo de pessoas era a crucificação. E esse homem achava que aquilo que ele estava sofrendo era justo, mas eu não vejo nenhuma justiça nisso. Mas o que nós vemos, prezado, é este homem reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a vida que ele viveu. É muito difícil uma pessoa nessa situação de sofrimento, de dor, reconhecer os seus erros. O seu amigo não estava, o seu colega não estava reconhecendo nenhum dos seus erros. Ele queria livrar daquela situação, ele estava revoltado. E é o que isso muitas vezes, meus prezados, gera na vida de uma pessoa que está sofrendo demais, que está sendo penalizado por alguma coisa que ele fez na sua vida. Gera revolta, gera sofrimento, e é por isso que ele quer sair daquela situação. Mas este outro, ele reconhece os seus erros. Prezados, e quando eu reconheço os meus erros, eu sou
sou levado a quê? Ao arrependimento. Eu sou levado ao quebrantamento. E o que o arrependimento traz para a nossa vida? O arrependimento nos traz a reconciliação com Deus. O apóstolo Pedro, naquele discurso famoso de Pentecostes, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério. Aleluia! Quando eu me arrependo, eu alcanço o perdão de Deus e eu alcanço o refrigério é a paz interior que o homem precisa quando ele está distante de Deus. Este homem, ele reconhece. Então as suas palavras, meus prezados, elas são palavras de reconhecimento. Mas ele não reconhece apenas os seus erros. Ele reconhece também que ali está o homem inocente. Ele diz: nós estamos merecendo, mas este nenhum mal fez. O que este homem conhecia de Jesus? Pois lá no último versículo ele fala o nome de Jesus. Ele sabia, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele conhecia os milagres de Jesus, ele sabia que Jesus ia atrás das pessoas necessitadas, ele sabia que Jesus tinha uma palavra de perdão, uma palavra de amor para com as pessoas, ele via que Jesus curava, libertava as pessoas, e por isso ele dizia: este homem nenhum mal fez. Enquanto este homem, prezados, crucificado, sofrendo, ele reconhece a inocência de Jesus, nós vemos as autoridades religiosas, nós vemos o sinédrio, nós vemos os sacerdotes não reconhecendo a Jesus como santo, como inocente, pelo contrário, condenaram Jesus à morte e entregaram Jesus a Pilatos para que ele fosse crucificado. As autoridades não reconheceram, e quando Pilatos, meus prezados, estava condenando Jesus, estava julgando Jesus, juntamente com aquela turma que pediam sangue, que queriam ver Jesus morto, Pilatos recebe um recado da sua esposa Cláudia. Cláudia manda um recado para ele e diz: não te metas com a vida desse justo, porque nesta noite eu muito sofri a seu respeito. Esta mulher, naquele momento, ela se levantou para defender a Jesus. Esta mulher se levantou para falar que Jesus era, aleluia, inocente. Muitas mulheres, quem sabe, se calaram, mas esta mulher, ela peitou o Pilatos, o governador. Não se meta com a vida deste homem, porque ele é justo, ele é inocente. E eu não sei, prezados irmãos, se foi por causa da influência da palavra de Cláudia, depois de Pilatos açoitar Jesus, depois de Pilatos apresentar Jesus ao povo, ele pede água, lava as suas mãos e diz: sou inocente do sangue desse justo. Mas uma pessoa reconhece a inocência de Jesus. Não somente aquele condenado na cruz reconheceu a inocência de Jesus, mas o próprio Pilatos, ele reconhece que Jesus é inocente, mas ele não podia aceitar a liberação de Jesus, porque era político e ele não poderia liberar de jeito nenhum a Jesus. Quando Jesus, meus prezados, está na cruz do Calvário, quando a Bíblia diz que do meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas, o sol escureceu, e Jesus bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Naquele momento, aquele centurião que estava comandando a crucificação, ele deu glória a Deus e disse: verdadeiramente este homem era justo, aleluia, verdadeiramente este homem é justo. Todos reconheceram a inocência de Jesus. Prezados, ainda hoje nós temos pessoas honrando do nome de Jesus.
Ainda hoje nós vemos pessoas fazendo chacotas com a caminhada de Jesus ao Calvário. Hoje nós vemos pessoas desprezando o nome de Jesus, aleluia. Mas irmãos, um dia a palavra de Deus diz que Jesus virá e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram. Não é somente aquele que o traspassou com a lanceta, com a lança, mas aqueles que traspassam Jesus hoje com palavras femininas, com palavras de pessoas que não têm conhecimento. Essas pessoas que ultrapassam Jesus, que traspassam Jesus com palavras, um dia verão, e a Bíblia diz que eles se lamentarão, e não haverá mais esperança, porque a sentença já vai estar dada, a porta da graça vai estar fechada, todo soberano. Então, prezados, esse homem aqui, as suas palavras são palavras reconhecedoras, mas também esse homem traz palavras reveladoras, porque ele se dirige a Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que esse homem está revelando aqui, prezados? Que Jesus é Rei. Aleluia. Como esse homem poderia dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares, quando vieres do teu reino? Jesus estava igual a ele ali crucificado, recebendo a mesma sentença. Como este homem poderia, quem sabe, este ladrão da cruz, que talvez o seu nome seja Dimas, ele, na sua inocência, ou melhor, na sua infância, ele era o frequentador da sinagoga, ele era uma pessoa que estudou as Escrituras, e ele poderia ter ouvido que o Messias estava para vir, e agora ele ouviu a fama de Jesus, e ele fala que Jesus é Rei, Jesus é Rei, e Jesus tem um reino. Palavras reveladoras, reconhecendo Jesus como Rei. Quando nos primeiros dias da vida de Jesus, a Bíblia diz que 3 magos que eram do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós estamos aqui, nós queremos adorá-lo. Aleluia. Quando aquelas pessoas de Jerusalém, quando Herodes ouviu aquela notícia, todos ficaram preocupados. A Jerusalém ficou preocupada em procurar saber realmente aonde haveria de nascer o Rei dos Judeus. E Herodes foi falar com as autoridades religiosas e perguntou aonde vai nascer. E eles disseram: em Belém, porque tu, Belém, Efrata, de modo algum és a menor entre as principais de lá. Em vez de orar na tua cidade, está embora. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluia. Estes magos prezados, nós não sabemos quem eles eram. Se eles tivessem origem judaica, se eles fossem, quem sabe, judeus da dispersão, nós não sabemos. Mas que eles vieram ali sabendo que havia nascido em Jerusalém o Rei dos Judeus, eles sabiam. Enquanto as autoridades religiosas não sabiam, ele sabia. Aleluia. Eles receberam a revelação de Deus. E Jesus é o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Pesados, quando Jesus, Pilatos não quis atendê-los. Se essa questão aí de vocês, entre palavras, dos costumes entre vocês resolvam essa situação. Mas a mim eles mexiram com Pilatos. E disse: olha, ele está dizendo que é rei. E todo aquele que se baseia contra César. E Pilatos então resolveu dar atenção, porque agora Jesus se apresentava como rei. E ele foi perguntar para Jesus se ele era rei. E aí ele pergunta, ele diz para Pilatos: isso aí você está falando de ti mesmo
ou eles falaram a meu respeito? Olha, eu não sou judeu, disse Pilatos, eu não sou judeu. O teu povo entregou você a mim para matar você. O que é que você fez? E aí Jesus então diz para Pilatos: meu reino não é desse mundo. Aleluia. Porque se o meu reino fosse deste mundo, eu pediria aos meus servos, aos meus discípulos, que me defendessem. Mas o meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos novamente: tu és rei? Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Aleluia. Jesus, prezados, ele nasceu para ser rei, e Jesus é rei. E nós esperamos, nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que um dia Jesus voltará a este mundo. Jesus virá a este mundo e ele vai estabelecer o seu trono lá em Jerusalém e vai reinar neste mundo. Aleluia. E a nossa esperança é este reino. Todos os reis deste mundo são corruptos. Esses dias atrás, eu estava mandando uma mensagem para minha irmã, e ela falando sobre a pobreza do mundo, e eu disse: olha, a pobreza vai continuar. Jesus disse: sempre os pobres têm que compor. Não existe jeito de resolver o problema da pobreza, porque os governantes são corruptos. Um dia Jesus, falando para ela, um dia Jesus voltará, um dia Jesus virá, e nós saberemos que haverá justiça para todas as pessoas. Ela disse: olha, eu acho que esse negócio de esperar Jesus voltar para resolver as coisas, eu acho que é uma ingenuidade muito grande. Mas não adianta, prezados. Por mais que nós queiramos, não adianta. Os governantes, aqueles que dizem que nos representam, são os corruptos. Aqueles que dizem que nos representam estão sentados em fortunas, enriquecendo as suas famílias, dizendo que estão pensando nos pobres. Eles são como Judas Iscariotes, que repreendeu aquela mulher que estava ungindo Jesus com aquele bálsamo caro. E Judas repreendeu: por que essa mulher fez isso, esse desperdício? Isso aí poderia ser vendido e dado aos pobres. Mas na verdade ele não falou pensando nos pobres. Ele falou que aquele dinheiro podia ser colocado na bolsa, para que ele tivesse mais dinheiro para roubar. E assim é que fazem as autoridades hoje, assim é que fazem os reis, assim é que fazem aqueles que nos dominam hoje. Estão sempre querendo ajudar o pobre, mas na verdade são hipócritas. Prezados, palavras reveladoras. Nós vemos que talvez Pilatos, mais uma vez, influenciado não pelas palavras da sua mulher, mas pela palavra de Jesus, ele mandou escrever no alto da cruz uma frase em grego, hebraico e latim: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ele reconheceu. E as autoridades, vendo que Pilatos escrevera aquela frase, vieram questioná-lo: por que você escreveu ele é o Rei dos Judeus? Escreva lá, ele diz que é o Rei dos Judeus. Pilatos diz: aquilo que eu escrevi está escrito. Aleluia. Jesus, prezados, e é o Rei, e é o Rei justo, é o Rei que virá, e nós saberemos que o mundo gozará de paz. Mas em último lugar, prezados, palavras dos crucificados, palavras dos crucificados. Agora vem a parte mais importante, que é a palavra de Jesus, e são palavras salvadoras. Jesus, olhando para aquele homem que havia pedido, disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Algumas pessoas têm dito: Jesus não poderia ter dito isso aí, hoje estarás comigo no paraíso, porque Jesus não foi para o paraíso. Eu não sei aonde Jesus esteve quando ele morreu na cruz.
Eu não sei aonde Jesus esteve antes da ressurreição, mas eu posso dizer que Jesus está falando aqui do paraíso. Jesus está dizendo: você vai estar comigo no paraíso. Se existe um ponto, se existe uma vírgula, não me interessa. O que Jesus está dizendo aqui: existe um paraíso e você vai comigo no paraíso. Se é hoje, se é amanhã, se é a semana que vem, não importa. Você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Alguém poderia dizer assim: quer você pediu para mim para ir para o paraíso? Até poucos dias atrás você era um malfeitor, um bandido, você está condenado porque você é um assaltante. Agora você vem querer entrar no paraíso. Talvez muitos de nós, talvez muitas pessoas hoje digam: ah lá, o cara viveu a vida inteira fumando maconha, assassinando, roubando, e agora ele diz que ele vai para o céu, ele vai morar no paraíso. Prezados, Jesus, ele concede no paraíso aquele que pede e crê. Aleluia. Esse homem estava vendo Jesus crucificado, mas estava sabendo que ali não era um homem qualquer, ali era o Rei de Deus, é aquele que poderia salvar a sua vida, e é por isso que ele acreditou. Aleluia. É por isso que ele aproveitou a oportunidade. E tem muitas pessoas que passam a vida inteira sabendo a respeito de Jesus, e quando tem a oportunidade, eu não quero Jesus na minha vida. Mas aquele homem não seguiu o exemplo do seu colega da esquerda de infortúnio, que não quis a salvação, que não aproveitou a oportunidade, mas pelo contrário, ele recebeu de Jesus a promessa de morar no paraíso. A Bíblia diz: nem olho viu, nem ouvido, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós, mas Ele nos revelou pelo Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo fala ao seu coração: existe coisa grandiosa para a sua vida, existe coisa grandiosa para a nossa vida, e é o paraíso que Deus preparou para nós. Aleluia. E o apóstolo Paulo, que escreveu esta palavra, ele diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, ele foi ao terceiro céu. Se esse homem no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus não sabe, ele foi ao paraíso e viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas invisíveis, que ao homem não é lícito referir. Aleluia. Ele foi no paraíso. Aleluia. E Jesus está falando para esse homem: você vai morar no paraíso. Jesus está falando para você, Jesus está dizendo para você: você vai morar no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tem paraíso para aquele que crê. Se você crê, você vibra. Se você crê, você dá glória a Deus. Mas se você não crê, para você faz pouca diferença. Porque Deus só vai morar no paraíso aquele que pede. E esse homem, aleluia, ele diz: Senhor, lembra de mim. Fala para Jesus cada dia da sua vida: Senhor, lembra-te de mim. Eu quero ir no teu reino. E existe um reino, ele é eterno, que só irão para lá aqueles que creem. E é preciso crer. Para terminar, prezados, no começo dessa mensagem eu falei frases de pessoas que morreram sem esperança, que perderam a vida sem esperança. Frases que demonstram o estilo de vida dessas pessoas e como eles viveram. Eu quero falar aqui uma frase de um homem glorioso, o apóstolo Paulo, que no final da sua vida escreveu ao seu filho Timóteo muitas coisas. E essa frase ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e só me resta agora a coroa da justiça que o justo juiz irá me dar. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua
sua vida. Que palavras que o homem proferiu no final da sua vida, palavras de uma pessoa que sabe como ele viveu, palavras de uma pessoa que combateu o bom combate, palavras de uma pessoa que estava esperando agora, não que o seu pescoço apenas fosse cortado, mas que ele fosse levado àquele mesmo lugar que ele presenciou no passado e ele ia estar lá. Aleluia. Prezados, essa é a nossa esperança. Não sei o que você poderá, ou eu poderia dizer, nos últimos momentos da minha vida. Que possam ser palavras de reconhecimento. Quem sabe, muitos de nós poderemos estar à beira de uma cama e os parentes em volta, e talvez pessoas até chorando, porque a morte ela traz tristeza, traz separação, mas nós poderemos dizer como Jesus: queridos, não se preocupem, logo nós nos veremos no paraíso. Não chore, aleluia, logo nós nos veremos no paraíso. Esta é a minha esperança, prezados, porque eu estou fundado na palavra de homens perecíveis, mentirosos, mas de homens que sempre falaram a verdade. E essa deve ser a nossa esperança. Amém? Glória a Deus. Pai, nós louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nos dá a esperança, Senhor. Nós louvamos, Senhor, porque aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, morreu por nossos pecados, nos traz a esperança. E um dia nós nos veremos no paraíso. Que o Senhor possa nos firmar cada dia, e cada dia possamos nos pegar a verdade do Senhor, andar na Tua palavra, para que possamos ver a face do Senhor, a face dos irmãos que já partiram, daqueles que ainda partirão, no paraíso, na presença de Deus. Pai, eu rogo em favor de cada vida que nesta noite, que o Espírito Santo possa falar profundamente e nos trazer renovação para vivermos na Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus.